Boa tarde, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, Sr. Vice-Presidente da Câmara, meus caros amigos, Sr. Michel Renaud, Lourenço. Tenho um grande amigo meu que se chama Frederico Maior Zaragoza, que foi diretor-geral da Unesco, costuma dizer o seguinte: nestas circunstâncias, com tantos encómios e tantos elogios, vou ver o que é que vou ser capaz de dizer, vou ver se justifico tantos encómios. Não é? Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Há bocadinho aqui com o meu amigo Michel Renaud fizemos aqui uma divisão de trabalho. Eu falo do sexo e da sexualidade, que é a grande política, e eu falo de educação para valores também, de acordo? Uma divisão de trabalho, tudo o que é sexo e sexualidade. Eu vou falar de educação para valores, vou falar um enquadramento mais geral, está bem? Podemos também trocar. Podemos trocar também, não? Ficamos bem assim. Bem assim. Um grande autor americano de questões de valores, meu amigo, quem sou leitor assíduo, James Q. Wilson, não sei se conhece. Escreveu há uns 15 anos um livro chamado The Moral Sense, o sentido moral. Começa a pôr a seguinte questão: será que o ser humano nasce com sentido moral ou nasce amoral? Será que o ser humano nasce com uma propensão para distinguir o bem e o mal, para discernir entre coisas boas e boas, entre comportamentos, ou nasce apenas amoral? Como se fosse um blank slate, como se fosse uma... Blank slate é uma lousa, uma pedra, aquelas que a gente escrevia na escola primária, em branco, e depois vamos imprimir isso. Eu concluí um livro que é um livro notável, com muita argumentação sólida e fundamentada, que nós nascemos como seres morais. Os seres humanos são seres morais, isto é, desde a mais tenra idade, o bebê procura sinais de aprovação ou reprovação dos seus comportamentos. Para sinais de prémio ou castigo, do que é que deve fazer, do que é que não deve fazer, o que é que pode ou não pode fazer. Procura esse guia, essa condução. Não nasce como amoral, nasce como condução. Isto, aliás, é consentâneo com aquilo que um outro grande amigo meu, chamado Russell Kidder, que esteve aqui em Portugal a meu convite na Gulbenkian há uns 10 anos atrás, diz. Kidder, não sei se conhecem, foi durante muitos anos jornalista do Christian Science Monitor, um grande jornal cristão americano, doutorou-se em ética em Harvard e depois criou um Instituto for Global Ethics no Maine, que é o Instituto Global Ethics no Maine. O Maine é um pequeno estado ao norte de Nova Iorque, ao New Hampshire, o nosso estado mais encostado ao Canadá da costa leste, um estado muito frio, não é? Numa cidade chamada Camden, uma pequena cidade fora da cidade principal, fora da capital do Maine. Russell Kidder tem-se dedicado à investigação sobre se há ou não valores morais universais que atravessam todas as culturas, as religiões, as geografias, as línguas, se há ou não um corpus de valores morais universais. Porque se não há, Sr. Secretário de Estado, estamos em dificuldade. Então, que valores é que a escola pública vai ensinar? Os teus ou os meus? Os seus? Ou há um corpus de valores morais universais, que são partilhados pela humanidade como tal, como seres morais, ou então entramos no relativismo moral. O relativismo moral é o sonho de Nietzsche. Nietzsche é, na minha opinião, é superior ao contrário. Nenhuma opinião é superior ao seu contrário. Logo, o super-homem prevalece. Nenhuma opinião superior ao seu contrário. Não há nenhum corpus de património superior que se transmite de uma geração a outra. Então, Kidder, estava eu a dizer, KIDDR, fez um estudo sobre chimpanzés, comportamentos morais de chimpanzés, comportamentos morais. Chegou assim de conclusão, que eu vou resumir rápido, num estudo de 5 anos de investigação sobre etiologia e comportamento. Ele chegou assim de conclusão. Primeiro, que o homem difere do chimpanzé apenas em menos que 1% do genoma. Sabem isso? O nosso genoma difere em menos que 1% do genoma do chimpanzé. 30 mil genes, diferenciamos em menos que 1%. Portanto, somos muitos chimpanzés, muito macacoides no nosso genoma. 1% explica o seguinte, essa diferença de comportamento, segundo ele. Enquanto a mãe chimpanzé dá a vida pelos seus filhotes, quando atacado por um grande predador, a mãe humana pode, em circunstâncias especiais e muito heroicas, dar a vida pelos filhotes de outra mãe. Os filhos de outra mãe, percebem? Pode entregar a sua vida pelos filhos de outra mãe. Essa é a diferença de 1%. A diferença do ato heroico final da solidariedade. O mais débil, o mais fraco. Amar o frágil, amar o mais débil. Que é o ser, que é aquilo que nos faz grandes. Não é amar o forte, não é amar o poderoso, o rico, é amar o frágil. Amar a rosa que já foi bonita e que hoje é murcha. Amar aquela pessoa que já cheirou bem, hoje não cheira bem. Amar a pessoa que já foi jovem e cheia de vigor e hoje fragilizou-se. Hoje não tem memória, um bocado chato. Isto é que é a dimensão da nossa humanidade. Amar o frágil, não é amar o forte. Então, esta dimensão humana de 1%, amar o frágil e dar a sua vida pelo frágil, é aquilo que nos difere dos outros animais. Racionalmente, os outros animais dão a sua vida para defender os seus filhotes, os mais fracos.
mas não consegue dar a sua vida ou defender os mais fracos de outra ramada familiar. Eu digo isto para sublinhar que os valores são tão importantes para a educação como a matemática, o português, a física e a história. Aliás, toda a investigação académica e científica publicada nesta área, podemos recensear isso, se alguém quiser, eu tenho 500 artigos sobre isso, 500 artigos publicados sobre isso, tenho uma base de dados, demonstram claramente que as escolas e os sistemas educativos que mais cuidam da educação para valores são aqueles que têm melhor sucesso geral nas outras disciplinas. Curioso. E os pais que mais se empenham na educação dos valores para os filhos são os que têm os filhos mais bem-sucedidos e mais felizes. Percebem? Eu costumo dizer aos pais, que falo permanentemente aos pais, então o Hermínio Correia pode testemunhar isso, estou com fato. Dá regras aos teus filhos. Não regras impostas, não editoriais. Tem que ter regras. Não há regras, insegurança. Mas viu que é a cidade de Lisboa, a cidade do Porto, sem regras de trânsito, sem prioridades, sem semáforos. Seria um perigo se ninguém sair à rua. Só o caminhão tiro é que saía à rua e ganhava. Era a possibilidade da força do caminhão tiro. São as regras que dão segurança. Se um jovem está à beira do precipício e sabe que ninguém lhe vai dizer que está à beira do precipício, então está inseguro. Porque as regras no outro lado. As regras são necessárias. Ninguém vive em sociedade sem regras. Ninguém vive em sociedade sem regras. Regras razoáveis, regras equilibradas, regras sem dizer não. Sem se ouvir dizer não. Tenho feito alguma investigação sobretudo mulheres já maduras na vida. E os episódios mais marcantes da minha educação foi quando os meus pais disseram não. Não foi quando me disseram sim. Isso era fácil. Eu quero entrar às 5 da manhã, não, à 1 da manhã. Às 4 da manhã, 2 da manhã. Aquela negociação difícil que temos com os adolescentes, todos temos aquela negociação de dizer não, sabia dizer não. E a pior coisa que ela disse foi quando os meus pais nunca disseram não, disseram que sim a tudo. Isso é terrível, terrível. Eu fiquei insegura, senti-me insegura. Fui procurar regras no outro lado. Na discoteca, nos amigos, na droga, tem que procurar essa segurança do outro lado. Tem que ter bastante, a pessoa tem que ter alicerces. A educação para os valores é uma forma de conceptualizar a educação que coloca no centro do ato educativo a procura de sentido. Sem valores não há sentido. Sem sentido não há educação. Pode haver memorização. Pode haver erudição, como dizia Fernando Pessoa. Preciso distinguir entre o erudito e o culto. Não há sabedoria. Pode-se distinguir entre o conhecimento e a sabedoria. A sabedoria é aquilo que vem da experiência, da prudência, da capacidade humana de encontrar propósito nas coisas finais da vida. No coração do sistema educativo ou temos propósito e sentido, ou então não temos educação para os valores. Reconhecer que a integridade, a dignidade da pessoa humana, a dignidade do trabalho na escola, são assentados à criação desta escola que é plena em atos educativos axiológicos, cuja respiração é de valores, não é uma respiração neutra, é aquilo que permite produzir relações positivas e qualidade na educação. Há 2 países do mundo que estão muito avançados nesta área com os quais tenho trabalhado. 2 países muito distantes. Vou citá-los. É a Austrália e Singapura. A minha condição asiática, a minha condição oriental tem feito migrar para aquelas zonas, tenho procurado as minhas origens, tenho trabalhado muito na Austrália e na Singapura. Vou falar sobretudo da Austrália, que é o país mais maduro, a meu ver, em matéria de valores de educação. Singapura. Isto não tem a ver com ideologias, foi o governo Labour, foi o governo socialista na Austrália, o governo trabalhista que aprovou, em 1999, as grandes metas, os grandes objetivos da educação para o sistema educativo australiano. Foi verdade, todos os ministros começaram a mostrar muito centralizado, todos os ministros de educação das várias províncias australianas. Em 19 de julho de 2009, e que diz o seguinte: reconhecemos que a educação tem a ver tanto com a construção do caráter, como com equipar, como formar estudantes com competências específicas. Eu aqui uma pequena para explicar isto da educação do caráter. Há 2 escolas que se digladiam no mundo sobre educação para valores, que se interchocam há muitos anos. Uma chama-se Values Clarification, outra chama-se Character Education, em termos muito anglo-saxónicos. A escola de Values Clarification, com a educação de valores, diz o seguinte: cada geração, os pais, os professores, têm apenas de ajudar os jovens a clarificar os seus próprios valores. Não podem impor, não podem transmitir nada. A geração tem que descobrir os seus próprios valores. É a clarificação dos valores. Respeitar a liberdade, a opinião de cada geração, descobrir os seus próprios valores. Como se a geração tivesse começado a estar a zero.
Heritage Education, pelo contrário, diz não. Há um património consolidado de valores, da história, da cultura, da identidade de um povo, da identidade de uma família, de uma memória, que tem que ser passada para a seguinte. Não há o direito de fazer com que cada geração tenha que descobrir da estaca zero esse património. Percebem? Isso seria uma grande pobreza, cada geração tivesse que ser destituída da gestão desse património. Adivinham naturalmente depois das minhas falas que eu pendo para a segunda, para a formação de caráter. Toda a educação australiana está na formação de caráter, não há Values Clarification, mas há Estados americanos, por exemplo, que têm Values Clarification como sentido fundamental da sua orientação.